Um tempo atrás, Kojiro levou uma mulher até seus aposentos, uma meretriz. Ela estava com uma rã e a colocou na barriga de Kojiro. Eu gosto de rãs. Ela não é fresca e agradável? Com certeza fugirá por causa do calor de seu corpo. Ela disse, antes de Kojiro a puxar para si e fazer imoralidades. Enquanto isso, alguém se aproximava. Tsujikaze Kohei, antes de se tornar Shishido Baiken. A mulher agradeceu por Kojiro ter sido gentil com ela e disse para ele continuar assim. Já que você é surdo, pode ver coisas que outras pessoas não podem. Eu tenho essa sensação. Kojiro a puxou nas bochechas. Ela abriu a porta para ver as estrelas, mas acabou vendo a ponta de uma espada apontada para sua cara e o maldito Kohei, que rapidamente a furou no olho direito. Dias antes, Kohei teve uma noite com ela, a mesma noite que Kojiro, e ouviu as mesmas palavras. Do animal ao continue assim. Kojiro viu o ataque de Kohei. A mulher caiu de joelhos no chão. A rã começou a pular para fora e Kohei a esmagou com um pisão. Kojiro então foi buscar sua espada. Kohei correu em sua direção. Eu tomarei sua vida. Depois de tudo, sua hora de morrer chegou. Kojiro jogou a bandeira que o identificava. Kohei a golpeou e por um instante perdeu Kojiro de vista. Quando se virou, Kojiro agarrou na cara e o jogou no chão. Com a outra mão, disparou uma investida de espada, acertando Kohei no braço direito, próximo ao cotovelo. E logo na sequência, um golpe veio de baixo, cortando a face de Kohei. Ele levou a mão ao rosto ensanguentado e estendeu a outra à frente, como se pedisse tempo. Ou perdão. A moça tremia, imóvel à margem da cena. Quando todos se foram, Kojiro lamentou a morte da rã. De volta ao presente, Musashi estava sonhando. Eu sobrevivi. Eu realmente matei os 70 Yoshioka. De repente, Musashi estava naquela lama de sangue mais uma vez, cercado de mulheres e crianças, filhos e esposas dos homens no chão. Com um grito, Musashi acordou. Olhou ao redor. Não sabia onde estava. Ouviu uma voz familiar. Era Utsu. Ela estava feliz em vê-lo acordado. Logo Jotaro também apareceu e abraçou Musashi. Depois Takuan. Estavam todos no templo com Poku. Eu estou sonhando? Ou aquela batalha foi um sonho? Utsu, eu vi você quando vagava pelo Renjouin. Aquilo foi um sonho também? E aquilo? Será que... As feridas de Musashi provavam que a batalha realmente aconteceu. Que bom que suas feridas não foram profundas. Não fosse isso, você teria morrido. Disse Takuan. Você caiu na neve. Quem você acha que te trouxe aqui à beira da morte? Antes, naquela noite, Matahashi estava vagando bêbado por aí. Sua cabaça ficou vazia e, revoltado, ele a jogou no chão. Eu perdi meu amigo. E estou sem saque. Kojiro, onde você está? Vamos ficar famosos juntos. Hã? Um cadáver? Ao olhar melhor o corpo, Matahashi conseguiu reconhecê-lo. Takezu! Takezu! Ele gritou. Confirmou que ainda estava respirando, então o colocou nas costas e correu para qualquer lugar, gritando por ajuda. Até que encontrou por acaso o templo Konpoku. Ele acabou tropeçando e caiu junto de Musashi. A ferida na testa, já costurada, abriu. Depois, Takuan tratou de Musashi e o deixou descansando. Matahashi ficou ao seu lado. Matahashi, por que não dorme um pouco? Eu já fiz tudo o que podia por ele. Matahashi não disse nada. Continuou ali, de cabeça baixa. Ele é incrível. Ele lutou duro. Ele se submete a isso para ficar mais forte. Eu jamais poderia ser como ele. Então dormiu, sentado ali mesmo. No dia seguinte, Otsu e Jotaro apareceram no templo.
Ela ouviu que Takuan talvez estivesse ali e parou para vê-lo. Abriram a porta e encontraram Matahashi e Musashi ali. Matahashi levantou e se derreteu todo. Otsu estava ainda mais bonita. Fique comigo. Ela e Jotaro correram até Musashi. Parecia até que nem perceberam a presença de Matahashi. Você lutou mesmo contra os 70 Yoshioka, mestre. Não é possível que você esteja cheio de cortes só de uns 5 ou 10. Os rumores estavam certos. Você venceu. Porque você está vivo. Isso não é ótimo, Otsu. Otsu? Ela ficou sozinha ao lado do corpo em repouso de Musashi. Jotaro ficou na frente da porta, para que ninguém passasse. Essa porta ficará fechada. Ela finalmente pode estar com ele. Otsu sempre quis ficar com ele, mas fingia ser paciente todo esse tempo. Não sei porquê. Acho que é porque meu mestre vive pela espada. Eles não estavam viajando juntos? Não. E quem é você? Eu sou... Mas ele está tão ferido que agora não pode nem empunhar uma espada. Então Otsu não precisa mais fingir ser paciente. Otsu lembrou do pequeno Takezo, dizendo que queria ser forte. Ela perguntou por quê. Por quê? Eu não sei. Porque sou um homem, ele respondeu. Não ria, Otsu. Eu quero me tornar tão forte que o mundo inteiro vai conhecer meu nome. Otsu levou as mãos ao rosto e começou a chorar. 70 homens. Isso foi tão estúpido. Depois, Otsu e Jotaro foram limpar a área do templo, enquanto Matahashi ficou só olhando. Você é terrível, Otsu. Você nem me reconheceu. Ela se desculpou. É que a franja e o corte da costeleta de Matahashi a deixava envergonhada. Era muito estranho, para não dizer ridículo. E ela não apreciou o novo visual que adquiri na cidade? Que caipira! Takuan disse para Matahashi trabalhar também, alertando que aqueles que não trabalham não comem. Então ele começou a limpar o piso de madeira do templo. Refletiu sobre Otsu falar com ele normalmente. Parecia que nada mudou, mas havia um muro entre eles. Um muro nos olhos dela, quando olha. E é claro, ele sabe que foi ele quem construiu esse muro. Quando ela ainda estava com Musashi, Matahashi abriu um pouco a porta e viu como ela o olhava. Agora ele sabe que não tem mais nenhuma chance. No jantar, Matahashi parecia sem fome. Olhava para ela de canto de olho. Fechou os olhos. Aceitou. Otsu, vá com ele dessa vez. Ele não sabe como lidar com mulheres. Se você não se esforçar, vocês nunca ficarão juntos. Não se segure mais. Ele levantou e se retirou. Otsu ficou reflexiva. Não se segure mais. Matahashi foi para fora. Bendito. Bendito. Bom trabalho. Eu fiz o certo. Matahashi foi até os aposentos de Musashi. Disse que não queria comer essa comida de templo. Então encontrou uma cabaça com álcool. E comemorou que eles ao menos tinham sake. Mas aquilo era algo para limpar feridas. Sentou no chão. Está com frio? Vou colocar mais carvão. Como está? Se as coisas fossem diferentes, nós tomaríamos uma bebida juntos de vez em quando. Aqui. Saúde. Eu destruí tudo. Tudo que era precioso para mim. Depois de comer sua refeição, e também a de Matahashi, Jotaro foi dormir. Então Otsu sentou do lado de fora com Takuan. Ele disse ter ouvido sua conversa com Matahashi e perguntou se ela iria com Musashi. Ela disse que não, afinal ele é um homem que vive pela espada. Então Takuan disse: Mas e se Musashi não pudesse mais usar a espada? Otsu, Musashi não pode mais viver pela espada. Na noite em que Musashi chegou, Takuan se assustou com aquele ferimento na perna. Matahashi, mais sal! Shochu também! É muito profundo. É uma ferida séria. Não, é um milagre você sair com essas feridas depois de lutar com 70 homens. Você está vivo. Agradeça por isso, Musashi. Esqueça a espada. Talvez você nem mesmo seja capaz de andar. Takuan falou sobre a ferida para Otsu. Enquanto isso, Matahashi continuava conversando com o corpo inconsciente de Musashi. Não precisava me bater. Isso dói. Eu estava mentindo, é claro. O que eu poderia fazer com a Otsu? Nós dois éramos virgens quando saímos para a guerra. Hoje foi a primeira vez que a vi desde então. E ela nem me reconheceu. Bêbado como eu sou, eu sei.
Não há razão para que eu apareça de novo para Otsu. Eu não sei por que menti daquele jeito. Mas eu sei. Você teria me machucado muito mais se não tivesse me batido. Obrigado pelo soco. Matahashi pensou que um pouco de incenso seria bom. Então foi para fora para buscar uma planta para fazer isso. Acabou parando para dar uma mijada. No tempo em que esteve fora, Otsu entrou no quarto, trazendo um cobertor. Estava ficando frio, então um cobertor a mais faria bem. Ela pensou mais uma vez sobre ele dizendo que queria ser forte. E concluiu que deveria ter feito mais uma pergunta. Existe um fim para esse caminho? E se existe algo mais além disso? Deitou com ele. Mas logo mudou de ideia. Disse que era brincadeira e começou a rir envergonhada. Matahashi voltou e Otsu se escondeu rápido debaixo do cobertor de Musashi. Só tinha um pouco de caqui seco. Esse templo deve estar passando por um momento difícil. Sentou ao lado esquerdo de Musashi, enquanto Otsu se escondia do lado direito. Eu vou te dizer, se você estivesse acordado, provavelmente não iria querer falar comigo. Então vou dizer enquanto você está dormindo. Otsu ama você. Entendeu, Takezo? Mas ela está acostumada a não ter o que quer. Intimidade, uma adorável família. Ela sempre desiste. Então ela vem te observando de longe. Takezo, leve Otsu com você. Matahashi caiu no sono. Matahashi estava sonhando. Musashi estava de olhos abertos, o ouvindo falar. Seu pai era um homem assustador. Era tão forte que diziam que ele era o mais forte abaixo dos céus. Violento e estranho. Ele viveu uma vida tão diferente das outras pessoas. Ninguém se aproximava dele. Ninguém queria. Você era filho dele, mas provavelmente sentia o mesmo. E agora, cara, você está começando a ficar mais e mais parecido com ele. É assustador. Matahashi acordou. Acabou puxando todo o cobertor para si. Um sonho. Eu espero que seja só um sonho mesmo. Você ficou zangado, Takezo, por eu ter dito que você está ficando parecido com seu pai? Por que eu sonhei com isso? Eu devo ter ficado um pouco assustado com você. Pensando bem, eu sempre senti isso. Eu só não conseguia dizer. Eu temia você. E você era tão distante. Enquanto isso, Otsu sonhou com sua infância com Takezo. Ele pescando e ela tirando sarro, o chamando e se escondendo logo em seguida atrás da pedra. Ela acordou. Não conseguiu voltar a dormir. Ficou refletindo sobre o que Matahashi disse, sobre ela ser acostumada a nunca ter o que quer, e por isso desistir tão fácil. Matahashi também não conseguiu voltar a dormir. Por que você não tenta ir mais devagar agora, Takezo? Assim você vai acabar morrendo. Ei, você tá vivo? Foi até ele e ouviu os batimentos cardíacos. Por algum motivo, isso fez o recordar de sua infância com ele. Takezo pulando de uma colina e Matahashi com medo de fazer o mesmo. Ele derrotando um samurai ainda criança. Você realmente matou um adulto? Isso não foi nada. Lembrou de quando eram adolescentes. Se quer dizer algo, diga, Matahashi. Takezo, você quer sair da vila comigo? Quero dizer, eu sinto que nunca vou ser nada se ficar aqui. Você quer ir à guerra? Parece divertido. Eu irei. Você era tão forte e distante. Eu temia você, mas ainda te via como um amigo. Ainda há algo que eu não destruí com as minhas mãos. Algo importante. Minha mãe. E Kojiro. Matahashi deixou o templo pela manhã. Desfez a farsa. Aquele visual. A franja, a barba e as costeletas. E finalmente, seguiu seu caminho. É melhor eu me apressar, enquanto ainda posso fazer isso. A notícia de que o Ronin Miyamoto Musashi, da província de Sakusho, duelou com os 70 Yoshioka e derrotou todos, se espalhou pelo país em poucos dias. No Palácio Yagyu, os discípulos seniores reagiram à notícia. O quê? 70 homens? Shoda disse que ele se tornou um homem diferente desde que duelaram um ano atrás. Murata está ansioso para duelar com ele de novo. Somente um olho não será suficientemente satisfatório. Vamos colocar nossas vidas uma diante da outra e duelar com aquele que derrotar os outros. Pode fazer isso, Murata? Claro. Owari, o neto de Yagyu, Yogonosuke, estava viajando com alguns homens do palácio. Entre eles, Magobe Debuchi, um dos discípulos seniores. Ele matou 70 homens? Ele é incrível.
e Ogonosuke disse que estava pensando como isso seria possível. Chegou a alguma conclusão, jovem mestre? Sim. Não pensar. É isso. Nara. A notícia chegou a Inshun e os outros monges. Estou certo de que os templos de Kyoto estão bem agitados nesse momento, com tantos homens mortos. Parece que vem chuva. Vamos voltar. Com essa feroz batalha, mesmo que tenha ganhado... Sim, Musashi não estará livre dessa por um bom tempo. As notícias irritavam a velha e amargurada Uzuki. Ela chamava Musashi de demônio aos berros. Disse que não importava o quanto era habilidoso. Ele não era humano. Ninguém com o mínimo de coração poderia assassinar 70 homens um após o outro. Senhora, ele estava lutando com os alunos do dojo Yoshioka. Era um duelo. Não se pode comparar isso a um assassinato. Claro que pode. Ele estava fazendo o que um Rakshasa sem coração faria. Todo mundo devia pensar assim. Ela tem razão. Se pensar bem, parece terrível. Ele não deveria ter matado todos eles. A senhora tá bem? Venha sentar um pouco. A senhora tem algo contra Musashi? Você ouviria minha história? Eu realmente aprecio sua simpatia. O nome de Musashi então começou a chamar a atenção dos daimyos, os senhores feudais donos de terras. Afinal, Musashi ainda não servia a nenhum daimyo. Musashi finalmente acordou. Bebeu água. Otsu pediu para Jotaro fechar a porta, pois estava frio. Ele fechou e ficou brincando com uma rã. Quando o mestre melhorar, ele vai embora treinar de novo. Esse será o adeus para mim e para Otsu. Quanto mais Otsu tentar agora, pior será depois. Musashi derrubou a tigela, que saiu rolando. Ele tentou levantar para buscá-la, mas caiu. Pensou ter apenas escorregado. Então tentou levantar mais uma vez. E caiu novamente. Sua perna direita não conseguia sustentar o próprio corpo. Muito obrigado por terem assistido mais um episódio. O episódio anterior foi um negócio impressionante para atrair novos membros. Antes do ano novo eu estava agradecendo a marca de 400 e já chegamos a 500. Me faltam palavras para agradecer. Muito obrigado mesmo. Se você ainda não é membro, cogite virar, é baratinho e você terá acesso a uma série por enquanto exclusiva, Gantz, e aos episódios de Vagabond adiantados. No momento em que esse vídeo estiver indo ao ar, para todos, o episódio 47 já está disponível para os membros. E provavelmente o 48 também, muito provavelmente. E talvez além, vai saber. Galera de Gantz que tá aguardando o episódio 3, calma. O 45 de Vagabond foi grande demais, me atrasou tudo, mas já tá gravado faz tempo. Passei pro editor, não sou eu que vai editar Gantz, eu tô editando Vagabond. Ele já tá sendo feito e assim que eu receber, postarei, faça chuva ou faça sol. Mais uma vez, obrigado. Com o apoio desses, o baixo número de visualizações da série não vai ser empecilho. Vocês estão fazendo acontecer. Sem essa resposta não seria possível. E é isso aí. Obrigado.